bem-vindos a mais um Giro de Outono. Sejam bem-vindos aqui agora à 7ª semana do nosso giro. E hoje nós estamos aqui dentro da onda, né, do processo aqui de purificação das emoções, que é a onda da lua, né, no sincronário da paz. E a gente está hoje, né, entrando essa semana com uma energia muito forte de a gente perceber as nossas escolhas, o porquê das nossas escolhas, por que que a gente vem escolhendo o que a gente vinha escolhendo até então, relacionado às nossas emoções, né? O que que tem de background, o que que tem de fundo das nossas emoções comandando as nossas escolhas, né? E isso a gente tem, com essa percepção, uma potencialidade de ir purificando essas emoções, né? Porque entra num ciclo vicioso. Quando a gente tem um padrão, né, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que vem lá da infância, que vem lá da adolescência, que muitas vezes a gente passou por traumas e que a gente não conseguiu depurar isso ao longo da vida, isso se torna como se fosse o nosso plano de fundo para as nossas decisões. E as nossas decisões vão fazendo a gente cair de novo naquelas mesmas situações, e isso muitas vezes se torna um ciclo vicioso que a gente nem percebe, né? Então, a gente entrou aí nessa semana, né, hoje na segunda-feira, com essa energia, né, de trazer uma cura para essas percepções, para esses padrões, né? E a gente está aí dentro dessa onda, caminhando nessa busca de purificar as emoções, né? E a gente vai cada vez mais tendo mais recursos dessa purificação, dessa depuração das emoções, quando a gente vai tendo mais vigilância dos nossos condicionamentos, tá? Então, essa semana é uma semana para a gente estar muito vigilante, para a gente ir abrindo essas percepções de acordo com o nosso caminhar e permitindo um renascimento, assim, dia após dia, do nosso background, do nosso padrão de sentimentos daqueles que sempre estão lá. Porque esses que sempre estão lá são os sentimentos que a gente tem mais dificuldade de perceber, né? Então, esses daí que a gente precisa pôr muita atenção, estar muito vigilante sobre esses sentimentos essa semana, para a gente ir se permitindo sair do lugar e ir purificando essas emoções cada vez mais, né? Então, a gente vai ter também, na quarta-feira, a gente está com uma energia muito potente de enxergar coisas mais sutis, de ter uma percepção mais ampla dos nossos corpos emocionais, dos nossos corpos energéticos. A gente vai estar com esse canal bem aberto. Então, essa é uma semana para a gente estar muito vigilante, a gente prestar muita atenção, tá? Principalmente nessa, nessa energia de necessidade e, ao mesmo tempo, como que eu posso dizer? Quando a gente fica acostumado com aquele padrão, porque ele nos dá uma vantagem de alguma forma. A gente está ganhando alguma coisa se mantendo naquele padrão emocional, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado essa semana e perceber questões como vitimismo, né? Como sentimentos de menos-valia, porque esses sentimentos, eles nos dão quitutes, como diz a minha mestra Reiki, eles dão coisas para a gente daí buscar culpados e não se autorresponsabilizar pelos nossos próprios sentimentos, né? Porque a gente pode escolher não se colocar naquele lugar. E quando a gente se coloca, é como se a gente não tivesse escolha, mas é uma escolha. Então, a gente ter essa visão, ter essa abertura e essa cura, né, lá na nossa criança interior. Então, esse nosso processo, né, do giro de outono, ele sempre vai estar falando muito com a nossa criança interior, né? E aí, a gente está na quinta-feira com uma energia já mais
ampliar o nosso olhar. Então, a gente vai trabalhar aí durante essa semana essa vigilância nos nossos sentimentos e vai atingindo cada vez mais um patamar maior de visão, de aonde que eu estou conseguindo enxergar, que padrões eu estou conseguindo identificar dentro dos meus condicionamentos emocionais, né? E isso só é possível quando a gente entra em contato com essa criança interior e volta lá atrás para buscar a semente desses condicionamentos emocionais que a gente carrega, tipo, a vida inteira, né? Muitas coisas prejudiciais para nós, elas vêm lá da infância e que a gente não percebe elas, porque elas já estão ali desde sempre, rodando no automático na nossa mente, no nosso condicionamento, já tá ela ali, como se não tivesse como mudar. Mas tem. O negócio é perceber elas. E a partir do momento que a gente percebe, a gente consegue sair do lugar. Então, vamos cada vez mais percebendo isso, sutilizando o campo e conseguindo olhar cada vez mais de cima que padrões são esses que a gente quer se libertar, que emoções são essas que a gente quer purificar, que a gente não quer mais na nossa vida, né? Porque a gente está acostumado a elas, mas enquanto a gente não deixar elas morrerem dentro de nós, a gente não vai conseguir se libertar delas. Então, fica aí com essa pulguinha atrás da orelha. Que sentimentos que são negativos, mas eu continuo retroalimentando, porque isso me dá uma vantagem. Por exemplo, a vitimização e aí buscar culpados e não me autorresponsabilizar. Isso é um clássico, né? Pega para todo mundo isso aí. Então, essa é bem importante de olhar. E quando a gente começa a questionar, né, esses padrões, a gente vai se sentindo mais energizado. Então, vem muito uma vantagem de sair desse lugar, que é a gente se sentir mais energizado, com mais energia de buscar coisas novas, de ampliar a nossa capacidade, de ir atrás dos nossos sonhos. Quanto mais a gente depura e sai daquele lugar ali que a gente estava, mais energia a gente vai sentir. Só que a gente precisa dar o primeiro passo de uma forma consciente. Tá? Então a gente vai fazer a meditação aqui daqui a pouco e a gente vai começar esse primeiro passo. A gente vai sair daquele lugar ali, essa configuração emocional enrijecida, né, que a gente tem enquanto a gente não está prestando atenção. A gente está numa condição emocional enrijecida e a gente vai começar a perceber que não precisa ser assim, tá? Não precisa ser assim. E a gente, na sexta-feira, vai estar com essa energia do questionar muito forte. Então, olha só como tá interessante a energia dessa semana. É a gente prestar atenção, estar vigilantes e vamos identificando. Cada vez que a gente mais identifica, a gente percebe mais coisas e aí a gente chega no ponto de questionar. Por que que eu tô desse jeito, né? Por que que essa sensação tá me acompanhando? E ela tá me acompanhando há muito tempo. A gente começa a perceber que tem sensações que elas nos acompanham desde que a gente se lembra. E são sensações que não são boas, né? Então, isso daí vai lá na criança interior. Isso vai lá da nossa fase, lá de nossa formação de identidade, formou aquilo ali. E a gente fica acreditando que aquilo ali é imutável, né? Por muito tempo. Enquanto a gente não começa um processo aí de se questionar e de perceber cada vez mais. Quando você percebe uma e vê que dá para mudar esse padrão, aí você vai caminhando cada vez mais. É muito legal esse processo. E isso vai nos permitir a gente se conectar com os nossos sonhos e com os nossos sonhos mais verdadeiros. Não aquele sonho que todo mundo desejou para você, e sim o sonho que você quer na sua essência, na sua missão de que você veio aqui. Que cada um que chega na Terra, né, tem seu papel, a sua assinatura galáctica, que é a leitura aí que vocês recebem, né, do início do processo, a sua assinatura galáctica. Quem é você? Nessa identidade que você está hoje, qual é a sua missão? Né? Qual que são os seus sonhos reais, da sua essência? Né? Então a gente vai poder se conectar melhor com esse sonho quando a gente questiona, quando a gente limpa, quando a gente tira esses véus, né,
dos padrões emocionais que ficam na nossa frente. E aí, no fim de semana, a gente vai estar com uma energia muito boa para recalcular a rota. Mas recalcular a rota desse padrão, desse lugar de vigilância. Recalcular a rota saindo dos padrões impostos pela sociedade, pelas nossas experiências de vida lá na nossa infância, na nossa adolescência, que a gente vem vivendo e recriando até então. É momento da gente, opa, pera lá, vamos ver para que lado que eu posso ir aqui quando eu solto esse pacotinho aqui de emoções que eu tô configurada sempre nele. Se eu soltar ele, aonde que eu posso ir, né? E isso daí vai nos permitir, que é a energia do domingo, a gente poder se olhar com mais profundidade e a gente ir se guiando através de uma reflexão de nós mesmos para deixar morrer aqueles padrões, né? Então a gente pode ser o nosso próprio guia quando a gente se olha no espelho com sem olhar de julgamento e não se colocando como vítima das situações, porque tipo o que aconteceu já aconteceu, né? E se a gente ficar amarrado naquela situação, com um padrão de sentimento ruim sobre o que aconteceu conosco, isso não deixa a gente mudar de direção. Então, essa semana é para a gente fazer isso. É para a gente realmente abandonar esses padrões que a gente vai começar a observar conscientemente. Poxa, ai, não estou sentindo bem. Mas por quê? De onde que está vindo isso? Que sentimento é esse? Investiga dentro de você. Reflete. Olha para você mesmo e percebe o que é esse sentimento. Da onde que ele está vindo, né? Se parece que tá tudo bem. Muitas vezes a gente, né, olha assim, como quem olha de fora, tá tudo bem. A gente tá lá com uma angústia, com um sentimento, sei lá, de não estar se sentindo suficiente, de estar se sentindo insatisfeita, ou, sei lá, triste, sem motivo. Então, da onde que tá vindo isso, né? Essa é uma semana, assim, com energia imensa para a gente fazer essa investigação, essa reflexão, né? E aí o fim de semana a gente vai estar aí muito apto a deixar morrer esses padrões que a gente não quer mais, né? Então, a nossa energia e análoga no domingo é a do renascimento. Então, aproveitar esse domingão aí para silenciar, para refletir, para olhar tudo que a gente questionou durante as semanas e as situações que vão acontecendo, usa elas a seu favor. Usa as situações que vão te engatilhar emocionalmente para perceber por que que aquilo ali está te gerando uma sensação ruim. Por que, né? Que isso daí vai lá atrás. Isso aí em algum lugar lá atrás que começou. E a gente não lembra. A gente fica com aquilo ali no nosso background, não acha que é porque aconteceu uma situação, às vezes nem lembra da situação, né? Que a gente tem esses mecanismos de defesa do cérebro de esquecer de situações muito ruins, né? Então, a gente não lembra o que aconteceu, muitas vezes, mas aconteceu alguma coisa que começou aquilo ali. Que aquele padrão energético, aquele padrão emocional começou em algum lugar. E agora, na nossa prática meditativa, a gente vai abrir um pouco o campo para descobrir, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Sugiro sempre, né, o pessoal aí pegar um copo d'água e a gente energizar essa água, a gente vai se conectar aí, então, com essa energia aí da do nosso campo emocional. Então, vou convidar todos a fechar os olhos, respira fundo. Quando o ar entra, você sente toda a energia que existe no ar, entrando nos seus pulmões, entrando no seu sangue, levando essa vida para cada célula do seu corpo. E quando você solta o ar, deixa ir embora toda toxina, todo sentimento ruim que está aí armazenado nas suas células.
Respira bem fundo a vida e solta tudo isso que você não quer conscientemente. Deixa ir embora. Por mais que, tem um culpado para aquilo, deixa embora, sabe? Libera. Deixa ir embora. Não tem para que você segurar isso. Respira fundo. Se você quiser soltar uma vocalização de relaxamento. Ah, ah, deixa sair. Todo esse sentimento ruim que está aí impregnado nas células. Deixa ele embora. Vai limpando. Imagina essas energias como se fosse uma fumaça saindo de você. E saindo lá da célula, entrando no seu sangue, indo para o pulmão e você exalando isso. Deixa sair de você. Libera tudo. Vai limpando as suas células desses sentimentos ruins, de insatisfação, de insuficiência, de tristeza, de mágoa, de raiva. Deixa sair. E agora imagina uma luz que vai surgindo no meio do seu peito, uma luz branca, prateada. E essa luz vai se expandindo. Essa centelha divina vai aumentando e infundindo todo o seu campo ao seu redor. Uma luz prateada, pura, e que traz a sua essência à tona. Imagina essa bola de luz ao seu redor. E essa luz, ela te transforma na sua versão de criança. Agora você se vê lá pelos seus 7 anos, uma criança. E você põe reparo em que emoções que você vem sentindo ultimamente que não são tão boas, quais que não estavam lá? Quais emoções não estavam lá? E que agora vem te acompanhando nessa idade adulta. Percebe o que não estava e o que está. Vai identificando. E agora essa criança, ela vai escolher uma dessas emoções, a mais forte que você vem sentindo ultimamente, e ela vai te dizer que situação que aconteceu lá atrás que fez você se sentir pela primeira vez assim. E consciente dessa situação, agora você vai visualizar essa situação dentro de um espelho. Você visualiza essa situação e você entra nessa situação e conversa com essa criança, explicando para ela e, se necessário, tirando ela do espelho dessa situação. Sai de lá. Ou explica para ela o que aconteceu, que ela não precisava ter se sentido assim. Deixa ela tranquila naquela situação que aconteceu. Acalma o coração dela e limpa esse sentimento que começou lá naquela situação. Acolhe essa criança e agora ela se sente bem. Você está se sentindo bem novamente. Aquilo passou, foi transmutado. Já foi. E agora você vai escolher mais um sentimento desses que vem te acompanhando e vai fazer a mesma coisa.
Pergunta para essa criança. Ela vai te dizer quando que esse sentimento começou a ser presente frequentemente na sua vida. E aí você vai fazer a mesma coisa. Imagina essa situação no espelho. Entra nessa situação e explica para aquela criança que ela não precisava se sentir assim. Ou tira ela de lá. E agora esse sentimento também não vai ser mais presente. Você pode refazer a meditação com quantos sentimentos você sentir necessário fazer isso. E vai limpando esse campo. Essa criança vai se sentindo cada vez mais alegre, mais energizada, mais feliz. E essa criança vai crescendo. Ela vai crescendo até se tornar o seu eu de hoje. E agora você imagina um espelho em sua frente. E se olha. E se vê nessa versão, sem essas emoções aí que estavam no plano de fundo. Olha no espelho e vê a sua vida sem essas emoções. Todos os sonhos que você pode batalhar, tudo que você pode buscar livre desses sentimentos. Olha quantas possibilidades se abrem. Olha no fundo dos seus olhos nesse espelho. E fala para você que você não vai deixar mais esses sentimentos te atrapalharem a buscar o que você quer. Olha para você e diz que você não vai se abandonar. Nunca mais. Olha para você e diz e promete que você não vai se deixar em situações que te gerem essas emoções mais, que você vai cuidar de você. Promete para essa criança grande que você vai estar com ela, que você não vai soltar a mão dela. E agora essa versão de você do espelho, essa versão livre de todos esses padrões emocionais, ela vem e te dá um abraço. Sente esse abraço apertado. Entra em contato com essa sua versão até que ela se torne você mesmo. E agora esse campo de luz prateado que te envolve brilha cada vez mais, mais forte e aumentando cada vez mais a cada respiração. E a sua luz vai aumentando e infundindo todo o seu espaço, limpando todas essas energias que estão na sua casa, no seu espaço, no seu ambiente. E essa luz vai limpando todas elas. Vai limpando toda a sua casa, todo o seu bairro, toda a sua cidade, vai aumentando, aumentando, aumentando. Por todos os lugares que você anda, pelo seu trabalho, pelo mundo. E esses sentimentos não vão mais te atingir. Em lugar nenhum que você vá. Devagarzinho, você pode ir mexendo seus dedos. Respira fundo. Vai voltando para o momento presente. Quando você se sentir à vontade, pode abrir os olhos. E aí? Me contem depois o que vocês acharam dessa meditação. Eu sugiro que vocês façam mais vezes durante a semana e respondam aí o workbook. Não esquece de responder as perguntas do workbook, que são complementares aqui a essa prática. E a gente vai se vendo aí toda semana, toda segunda-feira às 19 horas. Quem ainda não terminou de fazer os atendimentos, pode ir agendando. São 3 atendimentos dentro do Giro de Outono. A assinatura galáctica, o workbook e, se você ainda não acessou a playlist do Spotify, não perde, que tá incrível.
Então, esse foi o nosso encontro da semana 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de estar aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima.